Olá, sejam todos super bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cândida Teixeira, eu sou consultora de Feng Shui. O assunto hoje é a porta de entrada, né? E eu não sei se acontece com todas as pessoas que gravam vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre porta de entrada e toda vez que eu gravo um vídeo, quando eu termino o vídeo, eu tenho a sensação assim de que eu poderia ter falado mais, né? Então, como eu recebi essa semana muitas perguntas no meu direct e no meu Facebook a respeito de porta de entrada, muitas dúvidas que as pessoas têm ainda de porta de entrada, eu resolvi gravar esse vídeo para ver se eu consigo trazer mais detalhes e vou te dar mais exemplos para que fique bem claro a importância que o Feng Shui dá para a porta de entrada. Então, para que vocês entendam a importância de uma porta de entrada, por quê? Porque é pela porta de entrada que vai entrar toda a energia para sua casa. Ela entra pela porta de entrada. Então, o que a gente fala para vocês prestarem atenção? O que você vê quando você abre a sua porta de entrada ou no caminho que se caso seja uma casa, né? O que você tem na sua porta de entrada, sabe? Evitar plantar árvore que fique no meio da porta de entrada. Por quê? Porque o seu inconsciente vai ler um bloqueio. Tudo na sua vida vai ser difícil. Por quê? Porque isso já tá gravado. Porque todo dia que você chega na sua casa, você tem esse bloqueio. Aí suponhamos assim, ó, você vai abrir o portão da sua casa, aí aquele portão, sabe aquele portão que raspa embaixo, assim, logo de entrada, né, teu portão. Aí depois você vai, abre a tua porta de entrada e a porta tá com a maçaneta quebrada ou enferrujada ou tá rangendo, né? Por favor, gente, porta, seja ela qual porta que for de entrada ou de qualquer cômodo da sua casa, não pode ranger, não pode raspar, não pode, tem que estar em perfeitas condições. Por quê? Porque são portas da sua vida. Entendeu? O dia que a gente entender que a nossa casa é o nosso corpo e tem tudo a ver com a nossa vida, né? Pessoas mais intuitivas, elas corrigem isso sem saber que elas estão aplicando Feng Shui. Mas as pessoas que não são intuitivas, elas têm que treinar o olhar delas. Então, portas são portas da sua vida. Então, nenhuma porta pode estar sem a maçaneta, nenhuma porta pode estar rangendo, nenhuma porta pode estar em péssimos estado de conservação. Por quê? Porque são portas da sua vida, né? Então, se a sua casa é casa mesmo, presta atenção o que você tem, entendeu? Sai de casa e entra de novo e seja crítico, assim, analisa o que você vê, né? Eu atendi uma cliente uma vez que ela morava num apartamento e ela tinha, bem na entrada dela, assim, ela tinha tipo internamente, depois que entrava, né, na casa, ela tinha tipo um recuo, assim, do lado esquerdo, né, e nessa parte direita era uma parede, né, então, o que acontecia naquele recuo que tinha para dentro, assim, não é recuo, recuo é para cá, né, um espacinho ali mais fundo do que a porta de entrada. A porta era aqui, tinha esse espacinho ali. Aí, o que ela ia juntando ali? Ia jogando a chave, ia jogando a sombrinha, sacolinha de compra, coisa que era para devolver e não devolvia, e ficava tudo ali amontoando, amontoando, amontoando. Então, isso vai criando bloqueio, né? Sabe? Aí você olha aquela sacola ali de coisa para devolver, a mensagem que fica, porque todas as coisas da nossa casa têm informação. E essas informações ficam conversando com o nosso inconsciente, você querendo ou não, você acreditando ou não, elas estão mandando mensagens e conversando com o seu inconsciente sem que você saiba. Por isso que eu insisto muito para vocês prestarem muita atenção nas coisas que vocês
ah, tem em casa, sabe? Porque fica cobrando, ó, tem que devolver aqueles livros, olha, eu tenho que devolver aquela sacola para fulana. Ah, fica cobrando o tempo inteiro você e daqui a um pouco você perde o controle. Aí a pessoa fala assim: "Nossa, Cândida, mas uma sacolinha, uns livrinhos que eu tenho que devolver faz tudo isso, né?" Faz. Já vou falar da Rita de novo. Eu fiz uma live com uma cliente minha e ela tinha vários desafios na casa dela. E um deles era essa porta de entrada que ela tinha uma. Sabe aquelas botinhas que a gente usa quando machuca a perna? Ela tinha na entrada da casa dela. Aí eu perguntei para ela assim: "Ah, mas você usa mais aquela bota?" "Não, não uso mais." E ficava ali. E ela não se dava conta que ela não estava mais andando, ela não estava mais se movimentando. E aí eu falei para ela assim: "Mas qual é o motivo da botinha estar ali?" Para ver que as pessoas não prestam atenção. Qual é o motivo da botinha estar aí se você não está usando? "Ah, é porque eu tenho que devolver, ai, que eu tenho que..." Não devolve. Então, aquela botinha, que informação você acha que tem nessa botinha? Ou muleta, ou cadeira de rodas. Tem pessoas que não usam cadeira de rodas. Vou dar outro exemplo também de uma pessoa que eu atendi, que ela não usava a cadeira de roda, né? Nunca precisou usar, mas se não me engano era da mãe dela, né? Mas ela insistia em ficar com a cadeira de rodas. Aí eu falei assim para ela assim: "Não, mas qual é o motivo de você manter uma cadeira de rodas se você não precisa?" "Ah, é quando eu precisar." Então, quer dizer, olha o perigo. Ela não precisava, mas ela mantinha a cadeira de rodas para no futuro que ela ia precisar. Então, ela mesma estava projetando usar cadeira de rodas no futuro. Não era essa a pauta do vídeo, mas a relação é a mesma. Tudo que você mantém na sua casa tem informação. E essas informações vão conversar com você, independente com ou sem a sua permissão. Então, já que vai conversar, vamos colocar coisas que tragam uma conversa agradável, que te ajude, né, a tua vida a fluir, que você fique linkado com memórias afetivas positivas, né? Porque você há de convir que uma cadeira de roda não vai me trazer nenhum tipo de alegria, né? Eu estar em cima de uma cadeira de rodas, se eu não tenho necessidade de estar, entendeu? Então, qual a minha sugestão para a porta de entrada? É que a sua porta de entrada ela deve ser encantadora, né? Se você morar em casa, se possível ter flores, né, na porta de entrada, um vaso de flores, plantas. Ai, Cândida, que plantas que eu coloco? As plantas que você gosta, que você se sente bem, que você acha bonita e que vá se adaptar com a sua porta de entrada, né? Porque geralmente as portas de entrada são bate-sol, né? Então tem que ser uma planta, desde que não seja cactus, né? Qualquer uma pode ser, né? Por quê? Porque o cactus tem traz essa informação de espinho. Ela vai, né? Você vai meio que entrar assim. Se você entrar meio assim, a energia vai fazer a mesma coisa. Então, evitem na porta de entrada que tenha bloqueios. Por quê? Para não bloquear a sua vida, para não bloquear o seu inconsciente, para as coisas na sua vida fluir, entendeu? Aí a pessoa fala assim para mim: "Ai, Cândida, mas esse armário tá no meio tá no trajeto da porta aquele armário. A pessoa tem que fazer assim para poder passar. Então, se eu tiver que fazer assim para poder passar, a energia também vai ter que fazer assim. Então, tudo na sua vida você vai ter que ficar desviando, você vai ter que prestar mais atenção no que você está fazendo, né? Essa entrada bloqueada vai repercutir na sua vida, né? E você não precisa acreditar, você faz o teste, remove o armário, né? Remove o armário e faz o teste, põe. Aí a pessoa fala assim para mim: "Ai, mas eu não tenho onde colocar
o armário. Gente, isso é uma escolha sua. Você está escolhendo ficar com a tua vida bloqueada, entendeu? Se você não remove o armário ou o vaso, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, eu ouvi dizer que a espada de São Jorge é bom. Aí coloca um vaso desse tamanho assim, que também a pessoa tem que fazer assim para entrar. Então, gente, tudo dentro do Feng Shui é equilíbrio, entendeu? A nossa casa tem que ser equilibrada, as energias têm que ser equilibradas, né? Isso que, se eu colocar encher minha casa de vidro, né? Eu ouvi falar que vidro é água, não sei o quê. Aí eu faço uma casa toda de vidro, parece um aquário, entendeu? E o que que é o vidro, né? Dentro do Feng Shui, vidro é água, é emoção. Aí a pessoa fica sempre chorando, vê o comercial da Coca-Cola, começa a chorar, entendeu? Então as emoções ficam, a pessoa fica muito emotiva, por quê? Porque a água traz isso, mexe com as emoções da pessoa, né? Então, presta atenção na porta de entrada, verifica se ela abre direitinho, se ela abre 90 graus, se ela não bate no sofá, se ela não bate num armário. Porta de entrada, gente, não pode ter bloqueio. Por quê, Cândida? Porque é uma porta da sua vida, entendeu? Se uma porta na sua vida, se você encontra uma porta fechada, você tá com as oportunidades não estão chegando até você, entendeu? Se a tua porta de entrada tá com bloqueio, outra coisa que acontece muito. Ai, cai o número da casa, aí a pessoa não coloca mais o número da casa. Aí não sabe por que as oportunidades não chegam. Por quê? Porque não tem número. Como é que a energia vai te encontrar? Como é que as pessoas vão te encontrar se você não tem número na sua casa? Entendeu? Não tem condições de comprar? Entendeu? Dá um jeito, coloca uma placa, sei lá. Olha, número não é uma coisa tão absurda assim, entendeu? Mas assim, ó, você tem que prestar atenção na sua parte de entrada. Coloca número, coloca uma boa iluminação. Às vezes, para a pessoa não gastar, coloca aquelas lâmpadas pequenininha, entendeu? Que mal dá para ver, mal dá para iluminar a porta. Uma porta tem que ser bem iluminada, tem que ser bem cuidada, tem que ter flores, tem que ter, se for possível, né, uma planta de proteção, uma planta estruturada, entendeu? E assim, ó, a porta de entrada, ela que divide o nosso mundo externo do nosso mundo interno. É como se fosse um portal. Você está entrando para o teu templo sagrado, né? Por isso que a gente presta muita atenção nas portas de entrada. Outra coisa que vocês devem verificar assim na porta de entrada, eu atendi uma senhora que ela se incomodava com uma antena. Sabe aquelas antenas eu não sei o nome, gigante, assim, que ficava bem, assim, na metade da porta dela. Aí, o que que ela fez? Ela disse, ai, Cândida, eu ouvi falar que espelho era bom, aí eu coloquei um espelho, só que ela não colocou o espelho do lado de fora, ela colocou do lado de dentro. O que que o espelho faz, gente? Ele duplica tudo. Então, ela, sem ela saber, ela estava puxando essa energia para dentro da casa dela. Então, espelho também é algo assim muito complicado. Alguns mestres de Feng Shui, eles proíbem o uso de espelho em qualquer lugar. Por quê? Porque as pessoas não têm a sabedoria para usar. Ele é usado como cura de Feng Shui em muitos casos dentro de uma casa, mas se a pessoa não souber usar, ela se prejudica, entendeu? Então o que que ela estava fazendo? Olha o perigo, puxando, então estava duplicando, além da antena ser uma coisa que atrapalhava muito, né, a energia da casa dela, ela estava, além de atrapalhar, ela estava duplicando esse problema, né, para dentro da casa dela, né? Então, gente, cuidado com as suas portas de entrada. Porta são portas da sua vida. Então, elas têm que estar em ótimo estado. Maçaneta, invistam em boas maçanetas, entendeu? Por quê? Porque para você
ter segurança quando você for abrir a porta de entrada e ser uma porta boa da sua vida que você tá abrindo, sabe? Segura, com firmeza, sabe? Invistam na sua casa, porque se você está investindo na sua casa, você está investindo na sua vida, entendeu? Então, é isso, meus queridos. Eu acho que eu falei bastante sobre porta de entrada. Se mesmo assim ainda você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!